Alô, alô, marcianos, aqui quem fala é André Aguiar para mais um episódio do Tech Faz Sentido, podcast para falar de tecnologia, inovação, tendências e hoje vamos falar sobre investimentos e mercado financeiro também. Com ele mais uma vez aqui ao meu lado, cadeira cativa mais uma vez, Bruninho. E aí, galera, não vou nem mais ficar pensando em abertura, né? Não tem mais, né? Todo mundo já te conhece, então vamos para quem todo mundo tem que conhecer. Com certeza. Ele que é professor, educador financeiro e sócio do C6 Bank. Professor Lial. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Vamos ajudar o nosso público aqui a melhorar a saúde financeira. Com certeza. Não só o público, mas vamos começar por quem está nessa mesa aqui. Já socorre, Lial. Lial, deixa eu tirar uma dúvida contigo pensando em próximos passos diante de mercado e aí a gente vai começando a funilar um pouco para ajudar todo mundo em casa. Bom, a gente vê um cenário mundial, um cenário brasileiro aí que todo mundo mira um pouco para uma crise. Certo? Incertezas, desafios. Exatamente. Sim. Qual passo eu devo dar mirando para essa crise? Ou seja, hoje eu tenho meu dinheirinho ali que eu estou recebendo, coisas do tipo. Quais tipos de aplicação, considerando um cenário como esse, você recomenda para o pessoal em casa, enfim? O brasileiro, né, o investidor brasileiro em geral, ele guarda muito pouco em renda variável, ações, fundos imobiliários, etc. E tende a guardar muito dinheiro na renda fixa. Né? Só que hoje, com a taxa de juros tão alta e esse cenário de incerteza, a renda fixa, nesse curto prazo, ele ainda é bem recomendado. Né? Então não tem muito como escapar. Mas quando, assim, uma das perguntas mais recorrentes que fazem para mim, nas redes sociais, meus alunos, Lial, eu tenho X mil reais, qual o melhor investimento? E a minha resposta é sempre a mesma, não existe o melhor investimento. Né? Depende da pessoa, depende do que ela já tem investido, ou se ela não tem nada, por exemplo. Para cada pessoa, cada perfil e cada momento de vida, tem os produtos mais adequados. Então, tem produtos adequados que pode ser super bom para você e não servir para o Bruno. Perfeito. Uhum. Perfeito. Muito baseado no perfil, né? Muito baseado no perfil, muito baseado no que você já tem de produtos. Então, por exemplo, eu te pergunto, vocês já têm uma reserva de emergência? Vocês já têm um dinheiro guardado para imprevistos? A resposta da grande maioria das pessoas é não tenho nada, tenho quase nada guardado. Falar, então nem vem perguntar para mim se fundo imobiliário, Bitcoin, assim, você tem que colocar dinheiro no CDB primeiro, padrãozão, com liquidez diária que você pode resgatar quando você quiser. Assim, esse é o melhor produto para você hoje. Agora, se a pessoa já tem o dinheiro guardado, então a gente pode ver agora outros produtos mais adequados para os próximos objetivos da pessoa. Eu acho que também tem um pouco de sonhos aí, porque querendo ou não, a gente ouve aí de que dinheiro não traz alegria. Tem umas controvérsias nesse ponto, mas eu penso que ele te possibilita e te ajuda a realizar sonhos. Então, sonho, de novo, também é muito pessoal e muito único, né? Abstrato também. Exato. Né? Então, por exemplo, se você for ouvir pura e cruamente um economista, pelo menos os últimos que eu ouvi, eu nunca ouço ali de compre a casa própria, coisas do tipo, assim, porque não rende daqui, rende dali, coisas do tipo, o aluguel vale mais a pena porque o dinheiro você aplica ali, enfim. Mas é a pessoa que sonha em ter isso, sabe? Eu acho que isso tem que estar numa esfera, assim, numa escala também de realização, né? Sim, porque quando você fala de dinheiro, tem um fator psicológico que você não pode desconsiderar. Então, por exemplo, você mencionou agora a casa própria. A casa própria, em muitos momentos, financeiramente falando, é mais vantajoso alugar. Tá? Então, em muitas situações, calculando, você vê que é melhor alugar. Mesmo assim, de vez em quando, para essa pessoa, eu vou recomendar ela comprar. Né? Por quê? Ao comprar, assim, ela não comprando, ela alugando, colocando dinheiro num banco, rendendo, ganhando mais do que ela paga de aluguel e sobrando um restinho todo mês, ainda assim ela está triste, ainda assim ela não dorme bem, ainda assim ela não se sente em casa. Para essa pessoa não serve, então tá bom. Então vai por uma opção financeiramente pior, mas que vai fazer você dormir melhor.
Perfeito. Tá? Então, a mesma conversa, por exemplo, de eu compro um carro, eu alugo, eu assino, ando de aplicativo. Putz, não é só o financeiro. Né? Tem a comodidade, tem a percepção de segurança, tem também o fator financeiro. Sim. Aí tem que colocar tudo isso dentro na hora de você decidir. Geralmente, a maioria das pessoas não colocam o financeiro para decidir, e aí se ferra. E muita gente coloca só o financeiro para decidir e também não vai ser feliz. Também não funciona. Perfeito. E eu passei por uma situação dessa recentemente, porque eu moro com minha mãe, né? Então a gente foi buscar um lugar de aluguel e minha mãe queria comprar. Falei, mãe, calma lá, né? 30 anos, eu vou estar com 50 anos, a gente vai continuar pagando isso. Óbvio que dá para amortizar, e a galera fala muito sobre isso, né? Quando a gente pensa nessa questão, eu falei, já parou para pensar que se a gente pegar o dinheiro que você tem, aplicar, mesmo que seja em CDI 100% ali, a gente vai ter um rendimento que dá para pagar o aluguel? Então a gente fez isso para manter, né? E pega um pouco do dinheiro e vai aplicando em outras rendas que conseguem um rendimento um pouco maior e acaba ficando confortável para os dois lados. Hoje você pergunta para minha mãe, e aí, quer sair daí e comprar casa própria? Ela fala, não. Porque acho que é um pouco da cultura também. Sim. Que a gente recebe Exato. da casa própria, assim, né? E tem uma coisa geracional, eu acho também, né? A geração da minha mãe era uma geração que talvez o sucesso seja comprar uma casa. E pra mim não é a mesma coisa, né? Acho que Lial até pode comentar melhor isso. Vocês sabem por que é assim? Não faço Por ideia. que as gerações anteriores valorizavam tanto assim um imóvel próprio? Lial, o meu avô, se você for em Franco da Rocha lá, ele tem alguns imóveis e coisas do tipo. E eu cresci ouvindo meu avô falando, imóvel é o que rende, carro você tira da concessionária já não vale mais e coisas do tipo. Por quê? Por conta da nossa cultura inflacionária. Tá? Então, lá atrás, anos 70, anos 80, a inflação... Hoje a gente está reclamando que a inflação está alta. Assim, inflação alta hoje é 6%, são 7%. Lá atrás era 40% ao mês. Imagina você receber R$100 e no mês seguinte você vai receber o seu salário de 140, mas o produto também subiu na mesma proporção. Era uma coisa insana, planejamento zero. Como eu vou planejar o ano que vem se eu não sei quanto é que vai estar o meu produto daqui a 2 meses? Então era uma loucura. Nessa loucura, as pessoas tinham que se proteger da inflação. Então, a população de mais baixa renda se protege como? Compras do mês. Certo? E vocês já ouviram. Você nunca chegou a fazer compras do mês, mas vocês já ouviram. Então, 3 carrinhos, você recebeu o salário, vai para o mercado e compra tudo. A despensa, né? Isso. Essa é uma forma de se proteger da inflação. Ok? Pessoas da classe média alta, além de fazer isso, faziam mais o quê? Era muito comum no Brasil guardar dólar em casa, dólar papel. Né? A gente tinha a loucura de no Jornal Nacional, televisão aberta, o Sérgio Chapelão, o Cid Moreira, eles davam a cotação do dólar comercial e do dólar paralelo, o dólar ilegal. A cotação era dada no Jornal Nacional, era coisa de louco. Tá? Então, as pessoas se protegiam comprando dólar, porque o dólar repunha a inflação. E para valores maiores, montantes maiores, as pessoas compravam imóveis. Porque o imóvel você comprava com cruzeiro, cruzado novo, não importa a moeda, ela sempre, no mínimo, a inflação ela se garantia. Então, sempre lá atrás, o imóvel foi visto como algo seguro. Então, o brasileiro adora tijolo. Essa é a minha frase. O brasileiro adora tijolo. Tá? Então, esse psicológico você tem que levar em consideração. Para minha mãe, eu não ter casa própria, eu sou um fracassado na vida. Né? Então, se eu quero viver bem financeiramente, eu alugo, beleza. Eu vou ficar ouvindo o resto da minha vida, enquanto ela viver, que eu sou um fracassado porque eu não tenho a casa própria. Por conta dessa cultura, enfim. Sim. Mas em relação à cultura mesmo, quanto você acha que hoje a média do brasileiro está pronta para uma discussão sobre investimentos? E eu falo isso até por mim. Eu não sou um cara assim que... Eu comecei a falar sobre isso há muito pouco tempo atrás, assim. Então eu não navego em todas as modalidades e categorias e coisas do tipo. Eu tenho um amigo, Dan, um abraço para você, que me ajuda muito com isso, porque ele fala, cara, aqui para esse momento é bom, aqui para seu perfil para esse momento é bom, e eu basicamente confio nele. Então, e às vezes eu acho que tem até um lance de
por favor, bem entre aspas, mas vergonha em não saber lidar com isso, e a gente acaba deixando essa ignorância tomar conta, assim, sabe? Então, eu às vezes falo, putz, eu estou nessa situação, tenho cargo X e coisas do tipo, mas esse assunto era para eu ter visto lá atrás. E eu não saber disso tanto, às vezes me dá um certo receio de me aproximar e falar, putz, devia ter feito isso lá atrás, sabe? Como você acha que está o brasileiro se aproximando do investimento? Vamos pensar, não só brasileiro, tá? Mas a população média mundial, ela não está preparada. E vamos pensar no conceito de saúde integral. Saúde integral é a soma da saúde física com a saúde emocional com a saúde financeira. Então, esse tripé, saúde física, saúde emocional, saúde financeira, te dá uma saúde integral. Saúde física, a gente fala isso há muito mais tempo. Verdade. Sim. Ok? Mas não necessariamente o ser humano sempre falou de saúde física. Não necessariamente. Lá atrás não era assunto e passou a ser. E a gente hoje tem muito conhecimento sobre isso. A gente pode até não praticar, mas a gente já conhece pra caramba. Tá? Saúde emocional é mais recente. Concorda? Falar de mindfulness, falar... Pô, sim, não é coisa antiga, é coisa recente. Sim. Então a gente está aprendendo a cada vez ter mais saúde emocional. Mesma coisa com a saúde financeira. Saúde financeira lá atrás era não gastar mais do que você ganha e guardar o dinheiro no resto na poupança. Esse era o conceito de saúde financeira lá atrás, que poderia ter funcionado, que funcionava lá atrás, décadas atrás, e que hoje não funciona mais. Mas assim, a gente está aprendendo todo mundo junto. Por isso que tem influenciadores, por isso que esse conteúdo hoje tem cada vez mais demanda. Sim. Tá? Porque as pessoas acordaram, perceberam que precisa. Não adianta apenas saber como manter a minha saúde física e minha saúde emocional bem. Putz, tem mais um pedaço aqui da minha saúde que se eu não cuidar dela, vai comprometer as outras duas daqui a pouco. São pilares que andam juntos, né? Sim. E até entrando muito nesse assunto, a galera sempre fala de saúde financeira boa. O que seria uma boa saúde financeira? O que seria uma boa saúde financeira? Boa pergunta. Pergunta de um milhão, né? Deixa eu tentar organizar aqui. Saúde financeira boa. Você ter uma saúde, ter dinheiro para ter segurança, para ter independência, para ter liberdade. Bacana. Okay? Conforto entra aí? Oi? Conforto entra um pouco no liberdade? Ele entra, sim. Sim, ele entra na liberdade. Perfeito. Então deixa eu explicar. Vamos lá. O que é a segurança? A segurança é você saber que você tem um dinheiro guardado, separado, para que se acontecer alguma coisa com o meu pet, se acontecer alguma coisa com algum parente meu, se acontecer alguma coisa com a minha casa, um cano furado que vazou no vizinho de baixo, imprevisto, qualquer imprevisto desse, eu tenho dinheiro para resolver esse pepino. Tá? Para grande parte deles, não tem dinheiro infinito, mas para grande parte desses pepinos, eu sei que eu tenho um dinheiro guardado. Isso me traz segurança no meu dia a dia. Né? Então, se eu tomar uma multa, eu não vou quebrar, eu não vou entrar no cheque especial. Essa segurança é super importante. A gente precisa de dinheiro. Okay? Tendo essa segurança, a gente parte para liberdade. O que seria a liberdade? Então, poder realizar sonhos, né? Poder chegar num lugar e não ficar contando os centavos que tem na conta corrente, juntando 3, 4 contas para ver quanto tem, para saber qual prato pode pedir. Concorda? Porque aí você não está livre para chegar no restaurante e comer, você tá preso. Ou certo? Até aquela famosa cultura que a gente tem, né? Quando é que fecha o meu cartão? Senão eu uso outro. Né? Tem muito esse jogo das datas de cartão. Sim. Então, você ter dinheiro para poder ter liberdade de tomar decisões, tomar mais decisões, boas decisões na sua vida, você precisa de um valor separado. E aí, quando você junta segurança e liberdade, você tem independência. Né? Independência é saber que eu vou poder ter segurança e liberdade para o resto da minha vida, não só enquanto eu estiver trabalhando, não só enquanto eu estiver empregado. Né? Porque eu posso ter segurança e liberdade hoje. Se eu perder o emprego o mês que vem, eu estou ferrado. Você não tá independente. Você continua dependente, você está dependendo de um emprego. Certo? A independência é saber que você tem dinheiro para que você possa ter os dois
para sempre. E o que é o para sempre? É eu saber que lá na frente eu não vou depender apenas do INSS, que não vai cobrir a sua vida, assim, longe de conseguir cobrir a sua vida, e eu não vou depender também de parentes. Porque vocês conhecem um monte de gente hoje na terceira idade que depende só do governo, INSS, e todo o resto ele depende de parentes, porque ele não tem outra fonte de receita, não tem mais como conseguir outra receita. Concorda? Já foi, infelizmente. E eu não quero chegar lá, eu quero ter independência para poder exercer a minha liberdade para sempre. Para isso eu também preciso de um dinheiro de longo prazo. Então a gente pode pensar em saúde, em segurança como dinheiro de curto prazo, liberdade como dinheiro de médio prazo, e juntando esses dois para sempre é o nosso dinheiro de longo prazo. Bacana. Como me organizo para isso, Lial? Outra você pergunta de $1 milhão, né? Até casando com a sua pergunta, né? Eu acho que quando a gente vê muito sobre investimento, a galera fala de aplicar o dinheiro. Mas eu acho que tem um passo antes que é o poupar o dinheiro. Sim. Né? Olhar e falar, putz, eu preciso disso. Então, como é que é essa relação, casando com a sua pergunta, né? Entre poupar e investir também? Boa. Eu vim aqui para falar de investimento, eu estou dando mais 2 passos atrás para então primeiro vamos aprender como sobrar dinheiro, certo? Boa. Então vamos lá, voltando 2 passos que eu não tinha preparado, mas vamos junto. Para sobrar dinheiro, a gente aprendeu desde criança a viver da forma errada. Tá? Então os nossos avós aprenderam de forma errada, nossos pais aprenderam de forma errada, eles ensinaram para a gente a viver de forma errada, vemos com a televisão, com os nossos amigos, com a internet, a viver de forma errada, infelizmente. O que é isso? Sua introdução me chocou um pouco. E assim, não é uma culpa do, sei lá, do capitalismo, do governo, dos bancos. Não é isso. Assim. Nós vivemos há décadas e décadas da forma errada. Qual é o nosso principal erro hoje? Nós aprendemos a valorizar o nosso padrão de vida. Né? O seu tio mais rico é o tio que tem o maior sítio. O seu primo que mais deu certo na vida é o que tem o melhor carro, que tem a maior casa. É aquele que vai nos restaurantes melhores. Né? O nosso vizinho que tem grana é aquele que tem um monte de streaming, que assina um monte de streaming e tem um celular último modelo. A gente aprendeu a valorizar padrão. E padrão é gasto. Padrão é assinatura mensal, padrão é ter o maior, padrão é ter o mais novo. E a gente sempre aprendeu assim, com a televisão, com a internet, com tudo, a sempre achar que quem está bem é porque tem o melhor barco, faz mais viagens, posta mais no Instagram, vida bacana. A gente sempre aprendeu a valorizar assim. E assim, vem desde que você se entende por gente, concorda? Uhum. E aí você pensa assim, pô, mas essas pessoas que têm tudo isso, elas são realmente felizes? Não necessariamente. Não necessariamente. Pô, mas a minha vida, eu quero ter o que esses meus vizinhos, primos, quem eu sigo, que eu quero ter o que eles têm, ou eu quero ser feliz? Aí todo mundo vai falar, eu quero ser feliz. Mas vive buscando padrão de vida. E aí eu tenho esse conceito de padrão de vida e qualidade de vida. Particularmente, eu não vivo mais, eu aprendi a não viver mais valorizando padrão de vida. Eu vivo valorizando qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Pô, hoje, o que eu posso fazer que eu vou ser uma pessoa mais feliz, mais saudável? Eu posso fazer isso, isso, isso. Qual desses... Você imagina que pudesse mensurar felicidade? Não dá, mas imagina que eu pudesse. Se eu fizesse essas 3 coisas, levar minhas filhas para o parque, eu levá-las para o cinema, ou eu ficar em casa e, sei lá, pedir um aplicativo de comida. Imagina que os 3 me dessem a mesma felicidade. Qual dos 3 vai me gerar menor custo? Pô, se eu vou ser tão feliz quanto nessas 3 coisas, eu vou fazer o que me gera menor custo. Por que eu vou gastar mais se eu não preciso gastar? Então, eu vivo toda hora maximizando a minha qualidade de vida. O que eu posso fazer com o mesmo dinheiro que me traga mais satisfação? Ou, como é que eu posso gastar menos tendo a mesma satisfação do que eu faria normalmente? Eu faço essa conta mental toda hora. Toda hora, e eu me visto desse jeito, eu vivo desse jeito, eu sou super feliz desse jeito, que não quer dizer que eu viva mal.
Por exemplo, eu tenho um celular último modelo. Esse é o último modelo dessa marca. Eu tenho um celular último modelo. Eu sei viver. Tá? Mas no dia a dia, se ali eu posso ir andando, na boa, não vou pegar um aplicativo aqui de carro. Não vou pegar um táxi. É porque interfere na saúde física que você comentou. Né? Até isso, entendeu? Outra coisa, não me preparei para isso, não foi de propósito, mas essa minha calça jeans eu comprei num supermercado. Pô, Maliel, você é um sócio de um banco e que compra calça jeans em supermercado? Eu só uso camiseta e camisa para fora. Ninguém nunca vai ver a marca das minhas calças. Então não faz a menor diferença eu gastar R$100 ou gastar R$1.000 numa calça jeans. Ninguém vai ver a marca. Nunca, porque eu nunca uso para dentro. Certo? Então, que não quer dizer que eu vou comprar porcaria. Não quer dizer que eu vou passar fome. Perfeito. Mas eu vou comprar uma calça bonita, duradoura. Ou não vou falar o nome da marca aqui, mas assim, o tecido é de uma marca super boa, mas ela é vendida em mercado. Tudo bem. Para mim, eu maximizei. Você tá feliz com isso? Eu tô feliz com isso. Mais feliz sabendo que eu gastei menos para ter uma calça de qualidade. Eu brinco com a minha namorada, que é engraçado, que às vezes ela tá com uma blusinha super bonita e eu falo, nossa, gostei. A primeira coisa que ela fala é R$15, R$10. Legal! E eu vejo a satisfação dela em conseguir achar algo que gostou de qualidade por esse valor. Ela maximizou a qualidade de vida. Porque se ela fosse maximizar o padrão de vida dela, ela teria que estar gastando milhares de reais. Sim. E sempre seria insuficiente, porque sempre vai ter o próximo mais caro. Sempre vai ter o próximo mais novo. Concorda? Sempre vai ter o próximo maior. Sim. Dependendo do bem que a gente está falando. Você não para, né? É infinito. Isso que você estava comentando de qualidade de vida, Lial, me lembrou muito um vídeo do Piangers, que ele fala a reação de quando você sabe que vai ser pai. Que ele fala muito de que, a primeira coisa que vem é, cara, preciso trabalhar mais para ter uma casa maior, um carro melhor, um monte de coisa, porque meu filho tá chegando aí. Ou se não, tenho que vender meu carro para pagar a escola. Exato. Então ele falou, cara, você sempre quer o maior, melhor e coisa do tipo. Depois até procurem esse vídeo, é bem interessante. E ele fala, cara, vai vir uma criança no mundo que não tem a menor ideia do que é dinheiro, do que é maior, do que é melhor. Só que depois, conforme ela vai crescendo, ela percebe que o maior, melhor e coisa do tipo é um pai que de graça me pega e joga pra cima e me pega de novo. Isso é de graça. Sim. Então eu acho que é um pouco essa relação sobre a qualidade de vida, né? Desculpa, Bruno. Não, eu ia desse assunto de roupa que você falou, né, da sua namorada também. Quantas vezes eu, pelo menos, já passei por isso, chegar a pessoa, nossa, você toda chique, sei lá, tá com a blusa de uma marca aí X, famosa. Comprei no brechó, sabe? Tipo, é a mesma roupa que você pagaria, sei lá, R$150, você paga 20 e é a mesma roupa. Eu vou dar mais um exemplo. Opa, eu bati aqui, não sei se estraguei alguma coisa. Vou dar mais um exemplo que eu acho que mostra bem. Por exemplo, assim, o meu paladar não é refinado. Tá? Então, se eu como uma coisa super chique ou como uma coisa super simples, eu não percebo diferença. Um teste cego, eu não consigo ver diferença entre comida de R$20 e de R$200. Assim, eu não tenho paladar para isso. Dado que eu não tenho paladar para isso, para mim, num almoço rápido, por exemplo, que eu sei que eu vou almoçar, tipo hoje, que eu comi correndo em 20 minutos, porque eu já tinha reunião, tinha que vir para cá. Assim, desculpa, cara. Desculpa. eu não preciso gastar 50, 60, 70 reais num restaurante bacana ou num delivery bacana. O que eu preciso agora para matar a fome é uma proteína, um carboidrato, uma salada e um líquido. Que não quer dizer que eu vou comer xepa, não quer dizer que eu vou comer comida estragada, Sim. Não quer dizer que eu vou passar fome. Não é isso. Mas se eu só preciso de uma proteína, um carboidrato e uma salada, eu posso resolver isso aqui com 20 e poucos reais, eu posso resolver isso com 80. Mas não me traz nenhuma felicidade agregada e vai me trazer um custo gigantesco eu ir no restaurante para comer isso aqui, comer voando e voltar para o trabalho. Sim. Eu vou gastar 20. Ao mesmo tempo, ao guardar esses 60, investir esses 60 no meu dia a dia, me proporciona, me proporciona realizar muito mais sonhos do que outras pessoas. Sim. Então, a gente falando de futebol agora há pouco, eu como palmeirense, isso foi no ano retrasado, quando o Deivinho marca o gol no Flamengo. Deivinho. Marcou o gol no Flamengo. Campeão da Libertadores lá atrás.
eu virei no dia seguinte... Você acreditou no Mundial ali? Eu virei, falei, pô, eu levo uma vida super simples, sou super regrado, eu tenho dinheiro guardado para minha reserva de emergência, eu tenho dinheiro guardado para realizar sonhos, eu tenho dinheiro guardado para eu viver bem para sempre. Pô, essa minhas caixinhas de sonhos aqui, pô, eu tenho dinheiro suficiente. Pô, e eu adoro futebol, adoro Palmeiras. Quer saber? Eu tenho dinheiro, eu tenho esse tempo agora, vou para Abu Dhabi, vou assistir o Mundial. Entendeu? Então, assim, eu não vou comer comida de R$80 no dia, todo dia, mas eu tenho dinheiro para, de repente, num Palmeiras ganhando do Flamengo numa final de Libertadores, eu decidi viajar para o Mundial daqui a um mês e pouco, me organizar para isso. Me organizei com um amigo e um filho dele, alugamos um hotel para 3 adultos, compramos sozinho no site da FIFA os ingressos que era mais barato, pegamos um voo mais barato. Eu fiz uma viagem espetacular para Abu Dhabi, que eu não conhecia o Oriente Médio, me diverti com 2 amigos juntos, assistindo o time do meu time. A única coisa que deu errado foi que não foi campeão, mas perdeu pro Chelsea. Assim, não foi 100%. Não foi o sonho real. Vocês não têm ideia do velório que estava o aeroporto de Abu Dhabi na volta. Putz, você não tem ideia do silêncio que estava no aeroporto. Assim, mas eu passei por algo parecido. Né? Tirando isso, foi uma experiência fantástica, que eu tenho histórias 1000 para contar hoje, com o dinheiro que eu guardei, valorizando a qualidade de vida. Sim. E aí eu consigo realizar mais sonhos do que a média. Show. Total. Perdão, né? Posso? Então, manda bala. Não, mas eu vou mudar um pouco de assunto. Se você quiser continuar nesse, vai que vai. Tem uma coisa rápida aqui, assim, pelo menos eu já vi isso bastante com meus amigos, né? Vamos sair, putz, cara, não dá porque a fatura do cartão ficou meio alta. Então a gente pega aplicativo de corrida, né? Aplicativo de comida, e isso tudo vai pro cartão de crédito, chega no final do mês, você vê a fatura lá e fala, poxa, eu gastei tudo isso. E tem o contrário também, né? Que eu vivi uma situação de que dá até um negócio de falar isso. Mas, enfim, nessa minha época, assim, mais de moleque, assim, que a gente ia pro rolê, coisa do tipo, eu tinha um amigo que ele falava, não vou hoje porque estou sem grana. Também. Meu movimento com a minha rodinha ali cara, vamos fazer a dele, vamos lá, a gente faz uma vaquinha e paga a dele. Adivinha quem foi o primeiro a ter um apartamento? Então, acontece, né? Tem um pouco essa movimentação também do não tenho dinheiro, mas na verdade ele tem, só que ele tem um objetivo, tem o foco dele, né, cara? E aí, a pergunta que eu ia fazer, né? Então, assim, a gente pode considerar que cartão de crédito é um inimigo nosso nesse sentido? Cartão de crédito, ele é um ótimo amigo, se você usá-lo como amigo, e ele pode ser um terrível inimigo se você não souber usá-lo. Eu sempre faço a analogia com uma faca. Então, faca, a gente usa o DIN todo dia. No café da manhã a gente usa faca, no almoço a gente usa faca, a gente usa a faca para preparar a comida. Então, faca é uma ferramenta super útil. Mas, ao mesmo tempo, se você não souber usar uma faca, se você der uma faca para uma criança, ela vira uma arma branca. Sim. Então, o cartão de crédito, se você souber usar, você usa o dia inteiro e é uma super aliada. Se você não souber usar, se você usa o cartão de crédito como se fosse uma criança com uma faca, você vai se cortar, você vai se machucar. Tá? Então, o cartão de crédito tem várias vantagens. Acumular ponto, te dá controle, te dá o susto, porque se você não junta e vai gastando pouco a pouco no débito, nem o dinheiro sai mais rápido ainda e você nem toma o susto. O susto, às vezes, ainda acorda a pessoa. Sim. O cartão te dá controle, você tem uma fatura discriminada, bonitinha, onde você gastou. Cashback também. Te dá cashback. Então, ele tem várias vantagens para quem sabe utilizar bem. Sim. Você ganha um prazo para pagamento. Tá? Então, sabendo utilizar, ele é uma ótima ferramenta. O que é não saber utilizar? É você gastar mais do que você poderia, é você gastar e não pagar só o mínimo e entrar no rotativo, é você emprestar o seu cartão para amigos, parentes, vizinhos. Tá? Então, se você empresta, se você não paga ou se você gasta o que não devia gastar, você recebeu um limite gigantesco de algum banco, sei lá por quê, e você vai e usa, você não tem nem ideia de como você vai pagar aquilo. E tem gente que usa. Certo? Então, isso vai te machucar, isso vai te ferir. Por isso que cartão de crédito, eu pago quase tudo da minha vida com cartão de crédito. Eu vou juntando um monte de pontos. Eu agora no carnaval, eu estou indo viajar de milhas e eu vou ficar num hotel com milhas, com pontos. Né? Então, não vou gastar nada nas passagens e nada no hotel. Por quê? Porque eu fui juntando milhas no cartão de crédito.
é um uso bacana. É um dinheiro que eu não teria se eu pagasse tudo no débito ou no papel, no dinheiro em espécie. Pô, estou viajando de graça. Sim. Olha, esses bastidores aqui depois vão ser longos, né? Porque eu vou pegar um monte de aula de dica aí. Mas, cara, um pouco pensando agora do lado tech, falando aqui até em nome do podcast, essa é uma indústria bastante atrativa, né? A gente convida bastante novos talentos a virem para essa indústria, principalmente focado no jovem. Digamos esse povo que acabou de entrar ali num primeiro emprego, alguma coisa do tipo assim, quais são as recomendações que você consegue dar para esse pessoal? E aí até uma dica aí pro pessoal da Certis, que já falou algumas vezes que queria essas dicas. Olha lá, ó a pergunta, hein? Cortes! Boa! Acho que a principal dica é evite as cagadas que muitos jovens fazem nos seus primeiros salários. Tá? Então, assim, muita gente faz algumas coisas erradas com as suas primeiras receitas. Quais são essas coisas erradas que as pessoas fazem? Imagina você passar a sua vida, infância, adolescência, faculdade, jovem adulto, sem grana, dependendo dos pais, dependendo de favor de amigo, dependendo de dinheiro de tio, assim, presente de tio para viver, certo? E do nada você começa a ganhar dinheiro. A princípio, esse do zero a tudo, não faz sentido você gastar tudo de uma vez. E o que é muito comum é quando a pessoa começa a receber o primeiro dinheiro, ela já começar a gastar mais do que ela tem. Sim. Não faz nenhum sentido, mas acontece demais. Por quê? Porque a pessoa passou décadas de privação e quando cai lá, estou chutando 2, 3 mil, 5 mil reais, a pessoa vai e faz e compra um tênis novo porque ela sempre teve aquele sonho, agora ela consegue. Ela vai comprar um celular melhor porque ela sempre quis e nunca pôde. E agora ela se sente super empoderada para poder comprar bens, produtos, serviços que ela sempre quis. Sim. E aí, sem fazer conta, a pessoa começa a já ficar endividada nos primeiros salários. Isso, assim, infelizmente, é comum. É comum. É comum, isso na iniciativa privada, isso, por exemplo, nas Forças Armadas. Pô, então, um jovem que chega lá e começa a receber o soldo, muitas vezes ele está quebrado financeiramente porque ele não se tocou. Uhum. Tá? Então, falta de educação financeira. É impressionante. Assim, pô, como é que uma pessoa pode sair do zero para os 5 mil reais do nada? 5 mil, talvez seja exagero. Vai de zero para 2 mil reais do nada e, de repente, já entrar numa dívida num celular novo de 10 mil para pagar em 10 vezes e acumula e dá 3, 4 meses a pessoa tá devendo. Já não consegue pagar. Isso acontece. Eu lembro no meu primeiro dia de estágio que teve uma menina que falou para mim, Andrés, eu não vou ficar aqui te dando dicas de trabalho e coisa do tipo. A única dica que eu vou te dar é, se você ganha 5, guarde 3. Porque um dia talvez você vá precisar ganhar 3 e você já sabe como é viver com isso. Uhum. Só que aí você vai ter que reaprender para gastar 2. Cara, foi a melhor dica da minha vida. Perfeito. Não, eu ia até comentar isso. Eu comecei como jovem aprendiz, né? Porque eu ganhava o quê? R$900 líquido, né? No final do mês. Eu tive uma gestora incrível, que é a Harumi. Inclusive, Harumi, um beijo pra você. Que ela falou, cara, você precisa de uma reserva de emergência. Ela, o que é isso? Contrato de aprendiz tem um prazo. E quando acabar, você vai fazer o quê? Até você arrumar outro emprego, se você não for efetivado. Falou, então, guarde tanto. Então ela me trouxe isso que eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, meus pais não me ensinaram isso. E a maioria dos jovens nunca tinha pensado nisso. E se não tem uma Harumi para ensinar, ele acha normal gastar mais sem fazer conta. Assim como a gente, sem conhecimento de saúde física, saúde emocional, a gente toma um monte de decisão errada em relação à saúde física e emocional, porque nunca teve uma Harumi para avisar, olha, cuidado, se você fizer desse jeito, se você comer desse jeito, se você viver desse jeito, você vai se dar mal. Né? A saúde financeira é a mesma coisa. Sim, a única diferença é que, infelizmente, a saúde financeira, desse tripé, ele é o mais atrasado dos 3. Sim. Tá? Mas a lógica é muito parecida, dá para fazer muitas analogias. Agora, vou até te trazer um ponto aqui, Lial, já me expondo um pouco. Porque daqueles pilares que a gente conversou ali, onde eu peco é no conforto. Então, por exemplo, eu não sou um cara que viaja para cantos, coisas do tipo, mas eu gosto de comer. Isso que você falou do paladar, dá para perceber aqui que eu gosto de comer. Então, onde eu percebo que às vezes eu faço um exagero é na comida. Então, sei lá, um final de semana eu vou lá, acabo indo num restaurante, no outro vou de novo e vou repetindo isso,
porque de fato não é aquela grande mordida no meu dinheiro que você fala, nossa, eu vou gastar isso tudo de uma vez. Só que eu não sou o cara que acompanha minha conta nas vírgulas. Só que aí chega a fatura no final do mês e eu falo, opa, não é que aqueles 3 centavos virou 3 mil reais? Cara, para eu ter uma boa saúde financeira, eu preciso realmente acompanhar ali regradinho, ter disciplina, minha conta diariamente, ou como você vive com equilíbrio em relação a isso? Isso é quase impossível de ser feito para muita gente. Então, tem pessoas que são mais controladas, que têm até prazer de ficar controlando suas finanças, acompanhar suas contas, e legal. Para essas pessoas, eu indico uma planilha Excel, eu indico aplicativos e parabéns, funciona. Para a maioria das pessoas, não adianta eu indicar uma planilha, não adianta eu indicar um aplicativo que a pessoa não vai usar. Ela vai se sentir mais frustrada, vai encher o saco. Isso não vai servir para nada. Então, para essas pessoas, normalmente eu não fico sugerindo para controlar os seus 3 centavos de cada dia. Porque eu vou falar isso, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro e não fez nada. Para esses, geralmente, o que eu falo é justamente essa questão de como você pode maximizar a sua qualidade de vida. Você já entendeu que isso pesa no seu bolso, que poderia pesar menos. Como é que você pode ser tão satisfeito, tão feliz quanto ao levar essa vida, levando uma vida diferente? Pô, e se eu fizer em casa, ou se eu convidar um amigo meu que sabe cozinhar, e eu compro os ingredientes, e ele vem fazer na minha casa, e a gente passa um final de semana, ele cozinhando, a gente batendo papo, tomando uma cerveja em casa. Pô, será que eu não consigo aumentar a minha felicidade com o mesmo ganho? Ou, no seu caso, eu gastar menos para ter a mesmo nível de satisfação, o mesmo nível de conforto que você usou? Pô, a maioria dos casos, a gente consegue achar alguma coisa para fazer diferente. Não, e às vezes é até mais gostoso estar ali congregando, fazendo alguma coisa. E você coisa, nunca parou para pensar, simplesmente. Então, uma outra coisa que eu faço que é de graça de final de semana que eu adoro. Eu adoro jogar baralho com as minhas 2 filhas, que são pequenininhas, e a minha mãe, que vive na China, mas está no Brasil agora. Legal. Pô, para mim é um momento de juntar avó e netas, porque daqui a pouco elas não vão estar mais juntas, certo? Não só pela idade, mas pela distância. Minha mãe não mora aqui. Então, assim, eu poder jogar baralho, ver as 3 na mesa junto comigo, eu passar um domingo rindo, dando gargalhada do jogo que a gente brinca lá, para minha filha pequena conseguir brincar junto, e ver a minha mãe junto com a minha... Pô, é animal. Eu não gasto 1 centavo, e eu poderia ter esse mesmo nível de felicidade fazendo outra coisa, gastando dinheiro? Poderia. Mas eu gasto 0. Entendeu? Então, eu estou toda hora pensando como eu maximizo. Então, tá bom, você quer desejar conforto, você deseja conforto. Ok, não estou falando para não viver desconfortável. Sim. Mas dado o que a sua vida hoje, é parar para refletir, porque você nunca parou para pensar. Nunca não chegou uma Harumi aqui para te dar um toque e falou, para pensar. Se esses 200, esses X centos reais que você vai gastar nesse almoço bacana, como é que você faz uma outra coisa que vai gastar metade ou menos, mas que você vai chegar no final do dia e falar assim, putz, que dia legal que eu passei hoje, valeu a pena esse dia. Porque no restaurante eu sei que você vai sair desse jeito, mas tem outras coisas. Que geram a mesma. E você acabou de falar, talvez se eu comprar um ingrediente, chamar o meu amigo para fazer, vai gerar mais. Sim. Pode ser, só que a gente nunca parou para pensar, porque é cômodo. E, na boa, a gente aprendeu a valorizar e tirar foto e postar no Instagram que eu estou num restaurante bacana. Verdade. Legal. Voltando também de novo para a indústria tech. Eu sempre ouvi ali como você mesmo disse, acho que toda criança começa ouvindo de poupança, né? Acho que a primeira... Ou começa com poupança. Minha primeira conta foi uma conta poupança. Exato. E aí depois a gente começou a ouvir falar de CDB, CDI, enfim. Mas do nada a gente começou a ouvir falar mais e cada vez mais de moedas digitais. Como que elas entram nesse mundo do mercado financeiro, de investimentos para você? Qual o valor delas? Você acabou de me dar um gancho, porque eu ia falar, olha, eu não falei ainda da segunda cagada, tá? Porque eu só falei de uma que era... boa. Tem mais de uma cagada. Lembra que eu falei que tem alguns erros no plural? Boa. Então, um dos erros é, do nada, sair gastando muito mais do que a pessoa ganha, sendo que, vai devagar. Então, se toca e vai devagar. Ouça a Harumi, ouça o seu gestor, ouça o professor Liao, que já passou por tudo isso. Esse era o primeiro. O segundo é
em relação a investimentos. Né? Investir em criptomoeda é errado? Não. Não. Depende de quem você é, depende do seu perfil, depende dos seus objetivos. Exemplo, eu tenho a minha reserva de emergência montada. Então, qualquer situação de imprevisto, eu tenho dinheiro para suportar isso. Eu tenho o meu dinheirinho para sonhos guardado, certo? Meu dinheiro de médio prazo. E eu estou montando meu dinheiro de longo prazo para poder viver assim bem para sempre. Pô, dado isso, nessa minha caixinha aqui de médio prazo, cabe eu colocar criptomoeda. Então eu invisto em ativos que são indexados à criptomoeda. Tudo bem, porque se ele despencar, eu não vou passar fome, ou se meu pet ficar doente, eu não vou entrar em cheque especial. Não vou comprometer, porque é um dinheiro de médio prazo, porque o de curto já estou constituído. Se você não tem um dinheiro de curto prazo constituído, a reserva de emergência constituída, é errado comprar criptomoeda. Então, criptomoeda serve para diversificar a sua carteira. Não serve para você colocar todo o seu dinheiro lá. Porque colocar todo o seu dinheiro lá, você está arriscando a perder muito na expectativa de ganhar muito. Sim. Se você ganhar muito, parabéns. Pô, deu certo, legal. Mas isso não é a regra. Isso não é regra. E se você perder? Você vai pagar sua conta do aluguel, o seu imprevisto como daqui a 2, 3 meses? Entendeu? Então, o segundo erro comum é não ter nada e colocar na poupança, e colocar na criptomoedas, ou ter poupança e pular para a criptomoeda. Assim, eu faço uma comparação esdrúxula aqui, não sei se eu... Pode fazer de bebida. É que nem você tomar... Pensa em poupança. Água sem gelo, água sem gelo, água sem gelo, água sem gelo. Pô, e do nada você pula para, sei lá, eu não sou de bebida, é uma bebida forte, whisky. Do nada você vai de água sem gelo para whisky sem gelo ainda. Cara, você nunca experimentou uma cerveja, um vinho, você já vai direto para lá. A chance de você se dar mal, de você não saber fazer isso, de voltar bêbado para casa, ter um problema, é gigantesco. Sim. Entendeu? Sim, esse salto aqui é muito grande. Agora, se você é um apreciador de bebida alcoólica, já conhece, você já tem, levando agora para investimento, você já tem fundo de investimento, você tem uma carteira de ações, já conhece renda variável, entende que criptomoeda é mais volátil ainda que renda variável, que ações, e você tem lá para diversificar, perfeito. Então, esse é o segundo grande erro. Essa pessoa que está nesse mundo, ver cripto e dar esse salto. Tem um pouco da ilusão, né? De aquele cara que comprou bitcoins lá atrás e ficou milionário comprando R$25. Não, e tem também aquela coisa assim da sensação de perda, né? Então, pelo menos eu acho que é muito comum, pelo que eu vejo a galera comentar, é assim, investir numa ação, ela caiu, pô, vou tirar. Nem espera para ver se vai estabilizar, voltar a crescer, ela já vai lá e tira. Não, vou tirar, já tô perdendo tudo. Então, eu como leigo, duas coisas que eu sempre ouvi não coloque todos os ovos numa única cesta, distribua ali na cesta. E a outra é nunca esperar que uma única coisa vai te deixar rico. Sim. Então, ele pode até te deixar rico, mas assim, é muito pontual, é muito na sorte. Só que qual que é o problema? A mídia vai divulgar aqueles que deram certo. Sim. Você nunca vai ver entrevista com gente que perdeu na Mega Sena. É verdade. Não existe quem entreviste perdedor de Mega Sena, porque tem tantos milhões pelo Brasil, lá fora. Então você sempre vai buscar a história daquele ganhador. Fato. Concorda? E aí fica todo mundo com a ilusão que ganha na Mega Sena. Parece fácil. E toda semana aparece uma entrevista de um que ganhou. Sim. A mesma coisa com criptomoeda, porque você só vai entrevistar aquele que porrou. Certo? Aquele que os outros milhares que perderam dinheiro vão estar quietinhos. Perfeito. E falando de renda variável, assim, queria até confirmar isso com você, que a galera fala, quanto mais diversidade você tem, né, na carteira de ações, menor fica o seu risco. É verdade isso, não é? Sim, como é que... é provável. Você consegue matematicamente comprovar que quanto mais você diversifica, mantendo a expectativa de rentabilidade, você reduz o risco. Bacana. Então, não é que diversificando eu vou ganhar mais. Não, mas você diversificando, você pode diversificar de uma forma que você vai ganhar a mesma coisa, só que você vai correr cada vez menos risco. Então, o risco, a diversificação
reduz os riscos, que não necessariamente reduz rentabilidade. É meio que colocar numa balança, né? Então, se eu perco uma porcentagem de uma ação, pode ser que a outra rentabilize a mesma coisa e aí a balança acaba ficando equilibrada. Sim. Tá, então, diversificação ajuda a reduzir risco, sim, é fato. Tá? Então, tem uma conta que você consegue mostrar como é que essa redução ocorre. Tá? E essa redução de risco não vem acompanhada necessariamente da redução da rentabilidade. Legal. Tá? Então, sim, diversificar, você otimiza a relação risco-retorno. E falando agora de renda fixa, né? Assim, toda vez, inclusive a gente estava falando sobre isso, né? Toda vez que a gente pensa em renda fixa, a gente lembra de taxa Selic e CDI. Né? Mas e a questão de rendimentos imobiliários, que a gente falou, de fundos imobiliários, a gente falou aqui no começo. A gente tem ali, se eu não me engano, LCI, não é? LCI e CRI são investimentos de renda fixa também, certo? E como que é essa relação? Então você falou um monte de siglas agora que talvez algumas pessoas não Momento conheçam. glossário com o professor Lial. Você falou de CDI e Selic, que são duas referências de taxa de juros, tá? Referência de taxas. Você falou de produtos, CDB, LCI, CRI. Tá? E você falou de um outro produto que não é de renda fixa, que é de renda variável, que é o fundo imobiliário. Tá? Então, vamos separar. Fundos imobiliários são investimentos de renda variável. Tá? Então, fundo imobiliário... Você pode investir, comprar cotas desse fundo. Esse fundo ele é dono de imóveis, tá? Então você passa a ser indiretamente dono desses imóveis. Esse fundo ele está gerindo esses imóveis para alugar. E aí os locadores pagam aluguel. E você, dono das cotas desse fundo, recebe esses aluguéis todo mês. E os imóveis podem valorizar. Então a sua cota também pode valorizar. Então quando você compra fundos imobiliários, está comprando renda variável, porque o aluguel é variável e a valorização da cota também é variável. Tá? Aí você falou de produtos de renda fixa. LCI, letra de crédito imobiliário, ele é um papel emitido por bancos. Tá? Então, quando você compra uma LCI, você está investindo em um banco. Tá? E por que chama letra de crédito imobiliário se é um papel de banco? Porque um banco só pode te vender uma LCI depois que ela faz o empréstimo para o setor imobiliário, que tem um lastro lá, que é um crédito para o setor imobiliário, com garantias reais. Então, assim, para incentivar o mercado imobiliário, para estimular o mercado imobiliário, o governo criou um título chamado LCI, que quando o banco empresta para esse setor, ele pode captar. E o benefício para você, pessoa física, é que você é isento de imposto de renda. Então, ele acaba rendendo mais no líquido. Legal. Mas isso, a LCI, ela é muito similar a um CDB. O CDB também é um título emitido por um banco. Então, um banco pode emitir CDB e um banco pode emitir LCI. Ele emite LCI quando ele empresta para o setor imobiliário. E você compra LCI ao invés de comprar CDB porque você quer uma rentabilidade melhor, tá? E você quer uma garantia extra, que é essa parte imobiliária, com isenção de imposto de renda. Mas são dois produtos bancários. E aí você listou mais uma sigla, que é o CRI, os Certificados Recebíveis Imobiliários. Esse você também pode comprar em corretoras, em bancos. E aí esse daí é risco privado. Quando você compra um CRI, você está comprando os papéis que estão por trás do CRI, que pode ser um contrato de aluguel, pode ser um contrato de empréstimo. Se aquele aluguel não for pago, se o empréstimo não for pago, você não tem garantia nenhuma, não tem garantia do FGC, não tem garantia de banco. Assim, você está comprando um título privado correndo o risco do que se refere àquele CRI. Tá? Então, são produtos bem distintos, um fundo imobiliário, um CRI e uma LCI. A LCI é de banco, o CRI é risco privado e o fundo imobiliário é você investir em imóveis. Legal. Tá? Mas são produtos que você pode diversificar na sua carteira. Dinheiro de curto prazo, CDB com liquidez diária. Dinheiro de médio prazo, cabe o CRI, cabe o CDB sem liquidez, cabe fundo imobiliário. Dinheiro de longo prazo, para eu não depender do INSS nem de parentes, cabe o CRI, cabe o fundo imobiliário e cabe outros produtos aqui ainda. Legal. Ok? Então, mais uma vez, cada caixinha, se você não encher a primeira, tem que encher a primeira. Então, o melhor produto, CDB. Encheu a primeira, tem reserva de emergência? Legal, vamos falar dos outros produtos. Cabe criptomoeda? Cabe. Cabe um FII? Cabe. Cabe CRI? Cabe. Bacana. Ok? Então, assim, essa divisão é super importante. E pensando até
nesses momentos que você disse, Liel, eu vou voltar um pouquinho ali para a questão do cara que fez a cagada ali, como você comentou, tá? Então ele se endividou, beleza? Qual caminho que você recomenda para sair das dívidas, cara? Sair da dívida. Primeira coisa... vamos fazer um paralelo. Vamos lá. A pessoa começou a fumar pra caramba ou a beber pra caramba. Ela quer sair do vício de bebida, quer sair do vício de cigarro, tanto faz. Qual a primeira coisa a pessoa tem que ter? Força de vontade. Ela tem que querer. Né? Porque se ela não quiser, não vai ter, não tem jeito. Não vai sair. Então ela tem que querer de verdade. Ao querer de verdade, ela precisa de conhecimento. Porque, eu quero viver melhor. Assim, mas o que é viver melhor? Assim, então ela precisa aprender, precisa ter conhecimento. Então, o que é conhecimento quando a gente fala de sair de dívida? Educação financeira. Ela precisa começar a entender mais. Um podcast como esse aqui, por exemplo, esse conteúdo que a gente está trocando aqui, esse bate-papo, ajuda pra caramba essas pessoas a terem mais noção, certo? De saúde financeira. Né? Ela precisa entender que se ela continuar vivendo... Por que ela entrou na dívida geralmente? Porque normalmente ela vive focando no padrão de vida. Então ela tem que querer e fazer essa migração para otimizar a qualidade de vida e não mais o padrão. Infelizmente, dependendo do nível de dívida, do nível que ela está endividada, ela vai ter que cortar na carne. O que é cortar na carne? Não basta apenas parar de viver no padrão e viver na qualidade. Às vezes eu tenho que cortar coisa que eu gostaria mesmo, que eu gosto. Coisas que me dão conforto, coisas que me dão prazer. Eu preciso cortar. Porque se eu não cortar, eu não vou conseguir sair dessa dívida. Então eu preciso cortar na carne, que é passar dificuldade, passar menos conforto durante um tempo mesmo. Ok? Para conseguir liquidar, ou para depois voltar e não cometer de novo esse erro e voltar. Então só esse salto de qualidade de vida serve para a gente começar a guardar mais. Mas para sair de dívida, cara, esse salto nem sempre é suficiente e às vezes ele tem que abrir mão temporariamente de coisas que a pessoa gostaria de continuar tendo. Tá? Senão ela não sai. E aí haja força de vontade. Sim. Mas pensa que isso pode ser uma coisa de alguns meses ou poucos anos que vai te ajudar pelas próximas décadas, porque desse jeito você vai viver a vida inteira assim. Você quer viver a vida inteira devendo, endividado, pensando em como pagar a próxima conta, tendo medo de receber boleto, ligação. Putz, é um saco. Sim. E vale reforçar que dívida tem juros. Então, a sua dívida hoje pode ser um valor, amanhã já é outro, né? Sim. E você pode ser pego de surpresa também. Exato. Sim. Então, assim... Mas eu sei que não é fácil, porque tem que querer, tem que cortar na carne, tem que... Buscar conhecimento. Sim. É igual parar de fumar. Eu vou passar privação, vou suar, eu vou passar mal, mas pelo menos depois de sofrer alguns meses ou poucos anos, eu vou ter décadas de conforto, décadas de saúde. Sim. Tem gente que quer fazer essa transição e tem gente que não quer fazer essa transição. É uma das coisas que eu trouxe para mim esse ano, né, na virada de 2023, foi em relação ao streaming. Eu assinava, acho que todos, mas eu só assistia um. Então eu falei assim, e pode ser até uma dica para vocês que estão assistindo a gente. Eu falei, eu entro para assistir séries específicas ou filmes específicos quando sai, então eu vou intercalar. Assino 3 meses um, 3 meses o outro, e aí eu vou intercalando. O que me sobrou de dinheiro é surreal. Isso funciona demais. Então eu já tive alunos, gente nas minhas palestras, que falava para mim, olha, eu assino, que nem você falou, todos. Aí essa dica vale pra caramba, porque você assinar, você não fica preso com planos de 1 ano, não tem isso. É muito fácil você assinar e cancelar a assinatura hoje em dia. Certo? Então, apareceu alguma coisa legal lá, tá bom, assina, assiste. Porque no final sai mais barato que o cinema, concorda? Sim. Então, vale a pena. Beleza, seja feliz, vale a pena. Mas ter todos simultaneamente não faz sentido financeiro. Exato. E você está vivendo pior porque você está cancelando e assinando? Não. Você perdeu qualidade de vida? Não. Mas você economizou dinheiro. Exato. Então é você gastar menos tendo a mesma qualidade de vida. Tá bom, pode não ser a mesma porque você vai ter um trabalho adicional de alguns minutos na sua vida para você cancelar e assinar. Mas quanto vale isso? Esses minutos de cancelar e assinar em relação a todos os reais que você economiza... E é isso que eu ia falar. A gente pega assim, plano anual, vou pagar, sei lá, R$14,90 por mês.
Quando você olha, assim, todas as assinaturas anuais, pelo menos o balanço que eu fiz, estava dando quase R$700 de streaming todo ano. Que você usava... Falei, cara, eu só uso se depender, sabe? Ou os outros meios de vídeo que a gente assiste, né? Que é de graça, então você fala que não faz sentido isso. Pra quê? Então assim, a minha dica com o streaming e a minha dica com o streaming geralmente é fazer esse rodízio de assinatura. E uma outra coisa que eu recomendo é dividir a assinatura entre pessoas que possam dividir. Então, eu tenho assinatura, por exemplo, com parentes. Sim. Então, eu assino esse, o meu parente assina o outro. A gente tem 3 contas mesmo, cabem 3 contas. Então, a gente assina a conta família, né? Ele faz um, eu faço o outro e sai barato para os 2. Sim. Perfeito. Então, ao invés de uma conta individual, achar gente para fazer as contas coletivas. Aí essa é uma outra solução. Legal. Para economizar com o streaming. Então, essas 2 coisas que eu sugiro geralmente, porque vira e mexe, eu também pego gente com problema. Problema é um problema, mas a pessoa não percebe. Exato. Aí você percebeu. E é esse o ponto que eu falo, né? De às vezes estar ali na vírgula, coisa do tipo que a pessoa paga, não percebe e aí chega aquele montante em seguida, né? Posso fazer uma provocação financeira aqui? Você falou de vamos pensar em R$100 por mês. Tá bom? R$100 por mês é financeiramente, você cancelar uma assinatura de R$100 por mês, uma ligação que você, ou uma mexida no app que você cancela uma assinatura de R$100 por mês, a taxa de juros de poupança, que é o mais simples, 0,5% ao mês, é similar a você ganhar um bônus de R$20 mil. Caramba. Não, pera, não entendi. Opa! Volta. Falou R$20 mil, explodiu. Porque se eu perguntar para você, você quer R$20 mil? Todo mundo vai falar, quero. Concorda? R$20 mil que eu te dê, eu pego minha carteira agora, eu abro minha carteira, te dê R$20 mil do nada. Tudo bem? Agora imagina que você aplica esse dinheiro, guarda num banco. Concorda que você vai receber lá 1% ao mês? Sim. R$20 mil vai te dar lá R$200. Vamos ser conservador, tirando imposto de renda, que sobe R$100 líquido, sendo bem conservador. R$20 mil que eu te dou do nada, te gera R$100 por mês. Você cancelar R$100 de streaming é financeiramente equivalente a você ter ganho do nada R$20 mil de bônus. Faz sentido. E as pessoas não se tocam. Por quê? Porque não tem educação financeira para entender uma conta dessa. Mas depois que ela tem educação financeira, ela fala, putz, por que eu estou pagando R$100 todo mês aqui? Se eu cancelo, eu trabalho para ganhar R$20 mil líquidos do meu empregador para poder guardar para ganhar R$100 de juros por mês. É um trabalhão. Mas eu posso ter o mesmo efeito financeiro no meu bolso se eu pegar o telefone e cancelar uma assinatura de R$100. É a mesma coisa. Ganhar 20 mil líquido ou cancelar algo de 100. Educação financeira mostra esses dois. Você fala assim, então realmente, você ganhar um bônus de 20 é dinheiro difícil pra caramba e eu quero melhorar minha vida financeira, deixa eu cancelar esse 100 aqui que não está mudando quase nada ou quase nada. No seu caso é nada. Mas tem algumas pessoas que podem cancelar alguma coisa que é quase nada, que traga um pouquinho menos de conforto na vida da pessoa, mas ela fala, mas isso vale 20 mil de bônus, Vale a pena. Agora vamos sair um pouco desse cenário aí. Você fez aquela carinha de não tinha entendido agora. Não, agora foi. Agora você tem R$20 mil. Não, vou chegar em casa e vou cancelar tudo. Mas agora vamos sair um pouco desse cenário de crise, vamos olhar mais para prosperidade. Bruninho falou aí de em 2023 trazer isso, sonhos, coisas do tipo. Tudo bem que diverge de pessoa para pessoa, mas se você pudesse dar recomendações de categorias de investimento para galera que está nos assistindo aí, o que você recomenda assim como que sejam 3? Cara, vai lá. Por exemplo, olhando um pouco para cenário macroeconômico aí, zero especialista, Lial, por favor, me ensine, agora é o momento. Eu acredito que dólar possa fazer sentido a compra agora por conta de um pouco do que está por vir. Sim. Mesmo comprei certo, comprei errado, e aí? Conta pra mim. Então vamos lá. Lembra que eu falei que eu não consigo dar uma dica de investimento porque cada um está num momento diferente, certo? Então eu vou dividir a minha dica em alguns blocos.
Para a pessoa que não tem absolutamente nada guardado, ela quer investir os primeiros R$500 da vida do que ela tem, onde ela começa? Reserva de emergência. Qual o melhor produto para você colocar numa reserva de emergência? CDB com liquidez diária. CDB com liquidez diária. É super simples no banco, rende mais que a poupança, é tão seguro quanto a poupança, tem a mesma garantia da poupança. Então ela é melhor que a poupança, rende mais que a poupança, tem liquidez diária que você pode tirar a qualquer momento. Então, CDB com liquidez diária, se a pessoa não tem nenhum dinheiro guardado. Se a pessoa já tem a reserva de emergência, então vamos falar da caixa aqui de médio prazo. Na caixa de médio prazo, hoje tem não vou te dizer produto, mas categorias de coisas que são super interessantes. Você ver ativos em dólar, né? Então comprar ativos lá fora em dólar, e comprar ativos que rendam inflação mais juros real. Né? Então, por exemplo, um CDB de 5 anos, sem liquidez, já que você não precisa de liquidez mesmo, para aproveitar as altas taxas. CDB de 5 anos que te pague IPCA mais um juros real de 7%, X. Então, você vai ganhar a inflação mais 7% pelos próximos 5 anos. Seu poder de compra vai aumentar 7% ao ano. Pô, legal pra caramba na sua caixa de médio prazo. Na caixa de longo prazo, minha caixa de sonhos está bem encaminhada, minha reserva de emergência já está constituída. Minha caixa de longo prazo, apareceu agora, recentemente, um produto novo no Tesouro Direto, que chama Tesouro Renda Mais. É super, super interessante. Então, vai estudar, vai procurar, vai dar uma lida sobre o que é esse Tesouro Renda Mais. É uma opção super bacana, interessante para essa terceira caixa, para você ser independente para sempre. Né? E nessa terceira caixa tem um investimento que não é financeiro, que brasileiro adora, imóvel para aluguel. Imóvel para aluguel cabe nessa terceira caixa. Eu posso comprar imóvel para colocar para alugar? Pode, mas só para a terceira caixa. Não que nossos parentes compravam para tudo. E aí, quando der alguma emergência, tem que vender uma casa na urgência. Não dá. Certo? Mas para a terceira caixa, para a caixa de longo prazo, um imóvel para aluguel cabe sim. E eu ia trazer um ponto aqui em relação a isso, que assim, né, eu sempre tive contatos com pessoas que me davam dicas financeiras e sempre me falavam assim, faz previdência privada, faz previdência privada. Boa. Só que assim, eu com as minhas metas de falar, preciso de uma reserva de emergência, eu quero voltar a estudar, então eu vou guardar dinheiro com isso, colocando ali no CDI para ter um rendimento. Eu nunca, de fato, parei para pesquisar sobre previdência privada e não entendo, e eu gostaria de trazer isso para cá, né? Como que a gente deve pensar em relação a isso? Quando que a gente deve começar a investir? Tá. Eu adoro produto previdência privada. Tá? Eu invisto todo ano em previdência privada. Então, mas previdência privada é para terceira caixa, é para o longo prazo. Então, a pessoa que não tem reserva de emergência, esquece. Certo? Esquece. A pessoa que não está guardando dinheiro de médio prazo ainda, não começou, porque a segunda e terceira caixa dá para ir concomitante, colocar um pouco na segunda, um pouco na terceira. Mas se não tem nada por aqui, talvez a previdência privada não seja o primeiro produto a ser colocado. Tá? Mas se a pessoa, então, já tem reserva, já tem a segunda caixa, a caixa de médio prazo encaminhada, uma previdência privada, ela é super legal. Sobretudo, que eu mais gosto, assim, eles têm ótimos benefícios tributários, né? Você paga menos imposto, mas ele tem benefícios sucessórios super legais. Tá? Então, ele é super recomendado, por exemplo, para as pessoas que querem guardar dinheiro por longuíssimo prazo e que têm uma família constituída. Meu exemplo, eu tenho filhas. Eu tenho 2 filhas. Os meus planos de previdência, eu estou guardando dinheiro ali para as minhas filhas, porque eu coloco elas como beneficiário. Não sei se eu vou explicar para o nosso público a diferença. Assim, diferente dos outros produtos de investimento, previdência privada, quando eu morrer lá na frente, previdência privada é o único produto que não vai para inventário. Né? Então, o que é inventário? Eu morri. Então, a minha casa, meu carro, meu CDB, meus fundos, minhas ações, tudo que eu tenho vai para inventário. Né? Então, para fazer toda a parte de herança, sucessão, então vai demorar um tempo para liberar esse dinheiro. E se tiver briga judicial, então pode demorar anos. Tá? Previdência privada é um produto que, no dia que eu morrer, a gente vai minhas filhas vão avisar a seguradora, o professor Leal faleceu, eles vão pegar os dados da conta corrente delas e vai mandar o dinheiro para elas.
Então, para sucessão, para passar dinheiro e não transitar em inventário e não pagar todos os custos de inventário, advogado, imposto, é um produto super bom para passar dinheiro para as minhas filhas. Então, além de ser um bom investimento, além de eu pagar menos imposto, eu aplico todo ano por conta dos benefícios sucessórios que esse produto me dá, que os outros não dão. Legal. Tá? Então, pelo benefício sucessório, se hoje você não tem filho, não tem herdeiro, talvez não precisa correr para ter que ter previdência agora. Você comprar um Tesouro Renda Mais te atende da mesma forma. Legal. Entendeu? Mas vai chegar um momento, provavelmente, você constituir uma família, você vai falar assim, eu não quero que meus bens fiquem presos meses e de repente, sei lá por quê, elas não têm nem dinheiro para pagar o advogado para liberar o inventário. E aí? Aí a previdência privada entra com uma luva nessa hora. Sim. Mas, professor, pensando aqui até um pouco, olhando para as 3 caixas de novo, né? A previdência está ali naquela caixa do longo prazo. Do longo prazo, digamos, de alguém que já passou pelas outras 2 jornadas e está pensando mais no futuro. Ao mesmo tempo, eu vi que a previdência privada, posso estar equivocado, me corrija, por favor, mas eu vi que a previdência privada não tem tanta adesão pelo público A. É isso ou não? O produto previdência privada, ele não é um produto muito popular. Né? Então, teve uma pesquisa C6 Bank e IPEC recentemente que mostrou que das classes A, B e C, apenas 13% tem algum produto de previdência privada. Tá? Então, 13% das classes A, B e C é muito pouco. Sim. Assim, a princípio, deveria ser uma porcentagem gigantesca. Né? Porque todo mundo que tem uma família constituída poderia ter a previdência não só pelos benefícios tributários, mas também pelos sucessórios. E só 13% tem. E nessa pesquisa do IPEC com o C6 Bank, teve uma coisa pior, infelizmente, que é o seguinte... várias pessoas, quase 4 entre 10 que aplicam em PGBL para ganhar benefício tributário, não ganham e rasgam dinheiro. Tá? Então eles aplicaram errado. Tá? O produto PGBL, que eu não vou entrar aqui, senão vou ter que dar uma aula inteira de PGBL, o produto ele serve para um público muito específico. Então, para outras pessoas que não têm o perfil, não têm a questão tributária para comprar um PGBL, quando você compra, você está rasgando dinheiro. Você pode aplicar 100 e resgatar 70. Assim, você aplica e vai resgatar menos do que você aplicou. Então, assim, é um produto ruim. E na nossa pesquisa, a gente viu que quase 40% das pessoas que compraram PGBL perderam dinheiro. Assim, perdeu não, mas deixou de ganhar porque vai pagar um imposto gigantesco e não se aproveitou do benefício tributário. Tá, então, pouca gente compra e quem compra errado. Tá, então, assim, precisa conhecer mais produto para aproveitá-lo. E eu queria dar um passão para trás, coisa rápida para a gente voltar, aqui em relação à reserva de emergência. Assim, eu vou trazer um pensamento meu aí, me corrija se eu estou certo ou errado. Todo ano eu... É bom porque a gente vai tirando as dúvidas nossas. Nossa aí da galera que tá assistindo. Mas tá gravando ainda? E assim, todo ano eu revisito a minha reserva de emergência, principalmente se passa, sei lá, por uma promoção, um mérito na empresa, onde eu vou receber mais. Porque a gente tem muito essa questão, né, do padrão de vida, então assim, se eu recebia, sei lá, 3 mil reais, agora eu passo a receber 6 mil reais... Eu não vou gastar esses 3 mil a mais que eu tô tendo. Mas a minha reserva de emergência vai precisar suprir esse salário que eu tô tendo agora. Então, é certo a gente adaptar a reserva de emergência, talvez não todo ano, mas com uma frequência? Tá, a palavra não seria adaptar. Eu entendi o que você quis dizer, mas o que você está perguntando é o quanto eu preciso ter na minha reserva de emergência. E o quanto você precisa ter nessa reserva não é vinculado ao quanto você ganha, e sim ao quanto você gasta. Sim. Tá? Então, se você teve um mérito, teve uma promoção e passou a ganhar mais, mas você continua mantendo o mesmo padrão de vida, ganhando a mesma coisa, a sua reserva não precisaria aumentar. Tá? E qual que é a regra de bolso? Não tem uma regra certa, assim, mas qual que é a recomendação geral sobre reserva de emergência? Né? Quantidade. Se você é um funcionário público que tem estabilidade de emprego, normalmente a gente recomenda que a pessoa guarde 3 meses de gastos. Então, se a pessoa gasta 3 mil reais por mês, que ela guarde 9 mil reais numa reserva de emergência. Porque 9 mil reais cobre um remédio, um acidente, uma multa. Então, 9 mil é suficiente normalmente para essa pessoa que tem estabilidade de emprego.
para um funcionário CLT. A gente tem vários aqui que estão vindo que são CLT, são empregados. Para os empregados, a gente recomenda 6 vezes os gastos mensais. Então, por que 6 vezes os gastos mensais? Porque esse dinheiro, essa reserva, tem que ser suficiente para todas essas emergências que eu já citei, só que também tem que ser um dinheiro que possa apoiar essa pessoa se ela perder o emprego. Uhum. E ao perder o emprego, seria bom ela ter 6 meses de dinheiro para ela poder gastar, né, e poder pensar numa recolocação, trabalhar numa recolocação mais tranquila, sem o peso de como é que eu vou pagar a conta de luz do mês que vem. Sim. Tá? Então a gente pensa em 6 meses porque a gente dá meio ano de folga, né, de liquidez para essa pessoa poder buscar uma recolocação. Tá? E para um autônomo, tem várias pessoas do mundo tech que são autônomos, são freelas, a gente fala em 9 vezes os gastos mensais. Porque essa pessoa não tem estabilidade, tem sazonalidade, então ela tem um colchão de 9 vezes o que ela gasta todo mês, grande parte suficiente para cobrir qualquer problema no meio do caminho ou mesmo sazonalidades. Sim. Tá? Então, tem a ver com quanto você gasta. Não quanto ganha. Isso, não quanto você ganha. E aí você multiplica pela regra do 3, 6 e 9. Você tem estabilidade de emprego, se você é CLT ou se você é autônomo. Certo. Tá? Então, essa é a regra de bolso. Tá? Claro que se você tiver filho, deveria ter mais. Se você é solteiro, deveria ter menos. Se mora com os pais, pode ser menos ainda. Então, é variável. Sim. Tá? Mas aí complica demais a conta. 3, 6, 9 é um número bem factível. Não, com certeza. De entender. Incrível. Eu queria fazer uma pergunta aqui, não entrando em cenário político, então ignore todo o cenário político, mas sobre SUR, que a gente vem ouvindo falar bastante. Quais as vantagens de um modelo de uma moeda como essa, enfim, benefícios, malefícios, até para a gente saber o que está por vir também com o SUR? Sinceramente, não sei. É mesmo? Que ótimo. Que ótimo. Estamos no mesmo barco, tá? Uhum. Porque uma moeda comum, uma moeda de troca comum, assim, pensa em Europa, pensa em outro... Bom, pensar na Europa, né? Basicamente, essa maior navegabilidade, esse maior trânsito de moeda ajuda, né? Então aumenta a liquidez da moeda, isso ajuda, ao mesmo tempo que você equipara países diferentes, que é complicado. E normalmente quem se dá pior nesses momentos são os países mais desenvolvidos, são os melhores. Os mais regrados acabam tendo que ajudar a suportar os menos regrados. Vide a crise na Grécia alguns anos atrás, que assim, sobrou bastante para a Alemanha. Tá? Então, se você tem países muito desiguais, uma moeda comum pode ser mais complicado para aqueles mais regrados. Okay? Em compensação, você facilita um monte de transações entre esses países. Tá? Então, assim, essa é a regra geral. Mas a regra especificamente do SUR, eu não fui atrás e, de verdade, não me interessei por ele ainda. Perfeito. Bruninho, aproveita aí, cara. É o momento de você tirar todas as suas dúvidas aí pra ficar com rico, certeza. cara. Não, você tá com as suas dívidas aí, então tá dando uma segurada, não, brincadeira. Né, eu tô pensando aqui no geral, né? A gente falou tanta coisa, renda fixa, renda variável. Uma pergunta sobre renda variável, quando a gente pensa em ação. Existe um caminho certo para começar? Sei lá, tenta esse segmento ou não? Simplesmente veja comparado com o seu perfil... o que é melhor para você, enfim. Tá, o jeito mais fácil de começar na renda variável, especificamente ações, é não tendo que escolher ação por ação. E como é que eu vou investir em ação, então, sem ter que escolher ação por ação? O jeito mais fácil é você comprando um fundo que já investe em várias ações. Certo. Tá? E aí existem mais, mas eu vou resumir em 2 tipos. Existem os fundos que a gente chama de fundos ativos, né? Então que você delega para um gestor profissional que está o dia inteiro vendo notícia, estudando o cenário, quem manja pra caramba de economia, e ele vai escolher as melhores ações por você. Tá? Então esses fundos que a gente chama de fundos de ações ativos. E existem os passivos, que ele vai basicamente seguir um índice, por exemplo, seguir o índice do Ibovespa, né, que é o índice das ações mais líquidas, mais negociadas da Bolsa Brasileira.
Então, você pode delegar para um gestor, para ele escolher as melhores e tentar superar o mercado, e você acaba pagando mais caro por isso, né, porque você está pagando um gestor para tomar a decisão. Ou você pode comprar cotas de um fundo que simplesmente vai seguir o Ibovespa. Então, o Ibovespa já é uma cesta das ações que compõem 80% das negociações da Bolsa. Então, são as ações das empresas maiores, mais líquidas. Então, quando você compra um fundo que segue o Ibovespa, basicamente você está comprando as principais ações da Bolsa. Sim. Tá? Então, esse é um jeito simples. Quando você pega um planejador financeiro no estado americano para sugerir para uma pessoa que nunca investiu em nada para investir em ação pela primeira vez, ele vai falar, coloca o que a gente chama de ETF, Exchange Traded Fund. Coloca num fundo negociado em bolsa que vai seguir um índice e acabou. Aqui no Brasil a gente também tem ETFs que seguem o Ibovespa e, sim, colocou dinheiro ali, o Ibovespa, a bolsa na média subiu, o seu dinheiro subiu. Ele caiu, ele caiu. Então não é ação por ação. Uhum. Se você quiser comprar ação por ação, minha recomendação, escolhe no máximo 5 setores hoje. Então escolhe 5 setores diferentes que você crê que sim, no longo prazo você quer ser sócio dessas empresas. Não, 5 setores diferentes. E dentro desses 5 setores, escolha uma ação de cada um desses 5 setores. Bacana. Tá? E aí você compõe com 5 ações diferentes essa sua primeira carteira. Uhum. Tá? Eu tenho vídeos, algumas aulas que como é que Legal. faz para escolher essas 5 primeiras. Mas assim, não vai também comprando 30, 40, que assim, você não vai conseguir controlar. No Brasil, diferente de lá fora, eu prefiro recomendar às pessoas a comprar ação por ação. Por quê? Porque a gente tem um benefício tributário. Né? Quando você vende menos de R$20 mil por mês na Bolsa de Valores, tudo que você ganhar, você não paga imposto de renda. Tá? Então, para um investidor normal, não para aquele investidor gigantesco, investidor normal, por que eu venderia mais de R$20 mil por mês de ação? Então, se eu for comprar ação para vender lá na frente, vender 2 mil, 5 mil, 10 mil por mês, tudo que valorizar eu não pago imposto de renda. É uma mega vantagem. Uhum. Okay? Quando você compra um fundo, independente de quanto subir, quanto você resgatar, você vai pagar imposto. E quando você comprar ação, papel, até R$20 mil de venda por mês você é isento de imposto de renda. Isso é uma vantagem da Bolsa de comprar ações no Brasil. Então, para esse pequeno investidor que vai começar na Bolsa, essa é uma vantagem tributária super relevante. Bacana. Professor, você comentou aí sobre imposto de renda e eu queria saber, porque parece que vai mudar um pouco sobre imposto de renda em casos de imóveis, né? Eu ouvi que tem algumas alterações ocorrendo esse ano para imposto de renda. Não? Sim? Não estou, assim, não estou por dentro, mas sempre tenta. Sempre tem. Uma das coisas que eu vi em relação a isso é que agora você vai ter que declarar aluguel no geral. Né? Então, se você mora de aluguel, você vai ter que colocar isso no imposto de renda obrigatoriamente. Tá. Entendi. Mas eu tinha visto que estava relacionado a imóveis, eu não tinha entendido que seria. Mas eu acho que é sempre válido procurar no site da Receita Federal, né, todas essas mudanças e tudo mais. A declaração de quem paga aluguel não é nem para ela pagar imposto de renda, e sim para a Receita saber quem está alugando, porque quem está alugando pode não estar pagando imposto de renda. Tá, então é uma informação controle, a mais, é mais para controle. Sim. É mais uma informação para a Receita Federal saber, então você está pagando esse aluguel para tal pessoa, para tal CNPJ, tal CPF, ela deveria estar com isso aqui no imposto dela. Sim. E eu ia fazer uma pergunta mais, agora eu acho, sobre conhecimento. Assim, quando a gente pensa em investimento, o quanto crises mundiais, né, isoladas ou não, podem impactar e o quanto eu devo me preocupar em me manter informado sobre os outros países, para que não me prejudique em relação ao investimento. Coisas que acontecem no mundo inteiro hoje impactam os investimentos no Brasil. Tá? E quando se fala em renda variável, impacta mais no curto prazo. Quando você fala em renda fixa, impacta mais no médio prazo. No curtíssimo prazo não vai impactar tanto assim. Ele pode impactar ao longo do tempo. Tá? Então, sim, a gente precisa estar mais conectado, precisa estar mais informado. Dito isso, Leal, eu preciso estar
então, lendo notícia, vendo como é que está lá fora, Europa, China, Estados Unidos, no meu dia a dia, se você já tiver uma carteira diversificada, CDB com liquidez diária no seu curto prazo, diversificando com Tesouro Selic, você tem CDB IPCA, tem investimentos em dólar lá fora, eu tenho previdência privada, eu tenho Tesouro Renda Mais, que é o novo título. Pô, se eu estou diversificado, na prática, assim, não vai mudar tanto assim a sua vida. Sim. Certo? Então, sim, a gente precisa estar ligado, mas não é que se eu não souber de alguma coisa eu posso perder dinheiro, porque mesmo sabendo, você vai falar, então resgata tudo para comprar o quê? Para deixar onde? Deixar o dinheiro em casa? Não tem. Sim. Tá? Então, assim, o grande ponto aqui é realmente diversificar. Bacana. Considerações finais, Bruninho? Acho que assim, do geral, trouxe várias coisas aqui incríveis, inclusive agradecer pela sua participação, por compartilhar esse conhecimento, tanto comigo, com o André, com a galera que está assistindo a gente. E a gente falou aqui ao longo de todo o podcast sobre suas aulas. Então, para quem está nos assistindo e te conheceu ou está te conhecendo agora, aonde a gente pode encontrar essas aulas? Eu tenho no meu perfil, @profilial no Instagram, então prof de professor, Liao, que é esse meu nome esquisito chinês. Com certeza a gente vai deixar na descrição pra galera. Eu tenho dicas diárias de educação financeira, investimento. E no canal do YouTube, no C6 Bank, o canal do C6 Bank no YouTube, eu tenho aulas, eu tenho playlists, séries de aulas de educação financeira, de investimento, de dúvidas de vários alunos. Eu chamo meus seguidores de alunos porque eu sempre fui de sala de aula, né? A gente estava conversando, eu sempre fui de sala de aula, nunca fui de internet, mídias sociais. Estou aprendendo a ser. Então eu trato tudo com aluno porque para mim é mais fácil. Tá? Então eu tenho dúvidas de alunos que eu acabo tirando em vídeos que eu publico semanalmente no canal do C6 Bank. Legal. Tá? E quem for assistir vai ver que são trechos de aula que eu daria na faculdade. Que assim, não estou disfarçando uma venda de um cartão de crédito no meio, não tem arrasta para cima. Então, eu como professor, eu quero conhecimento, né? E indiretamente isso com certeza vai ajudar na minha marca, na marca do empregador, né? Mas eu estou lá no meu papel de professor e não de vendedor. Eu vou tentar extrair uma informação aqui, gente, que anotem aí, hein? Para quem quer melhorar de vida em 2023, Liao, quais são as 3 metas que você indica aí para a galera? Vamos lá. Quero melhorar. O ponto é, comece devagar. Acho que esse é o principal ponto. Assim, se você quer melhorar eu quero começar a fazer exercícios. Não adianta você se inscrever em 3 academias. Pô, vai dar uma volta no quarteirão da sua casa, pelo menos. Anda. Assim, vai no parque no final de semana. Já é um começo. E dali, quando virar um hábito, você vai aumentando. Certo? Ninguém começa correndo maratona, certo? Então, se a pessoa é sedentária total, dá uma volta no quarteirão. Cria musculatura, né? É isso. Então, mesma coisa com vida financeira. A pessoa que já entendeu que ter essas 3 caixas faz uma mega diferença na vida. Tá bom, não tem nada, começa com a primeira. O que é começar com a primeira? Coloca R$20 num CDB com liquidez diária. R$20 não vai mudar a vida dessa pessoa. Ela não vai passar fome no final do mês porque faltou R$20, concorda? Perfeito. E se ela colocar R$20 no mês se a gente colocar mais 20, isso virar um hábito, ela pode aumentar. E ela vai ver que isso não vai mudar a vida, ela vai poder aumentar e vai constituir pouco a pouco essa reserva de emergência dela. Tá? Então, começa devagar. E a segunda dica, sempre invista antes do final do mês. Porque normalmente a gente sempre pensa, ou a gente aprende, o que sobrar no final do mês eu vou investir. E não vai sobrar. Porque esse movimento inverso na minha vida, assim, desde o meu primeiro salário, eu sempre falei, porque me ensinaram, você tem que aprender a viver com 70% e guardar 30%. É isso aí. Então eu já guardava 30% para viver com 70%. Perfeito. É isso aí mesmo. Então sempre invista logo no dia que cai o dinheiro na sua conta. Seja o salário, seja a renda do freela, no que for. Caiu o dinheiro, já separa e já investe. Porque ao fazer isso, você aprende a viver com o resto e você vai perceber
que no final não vai faltar. Não vai falar assim, nossa, esse mês aqui eu passei frio, ou eu passei fome, ou eu passei aperto porque faltou dinheiro. Não, porque você vai se regrando para viver com a sobra, com o restante. Então você já aprendeu isso desde cedo. Muita gente não aprendeu e é o melhor jeito. Investe antes. Tá? Então, começa com pouco e invista sempre no dia que você recebe. Tá? Para você viver com o restante. E não o inverso, porque se você for investir o que sobra, raramente vai sobrar. Sim. Show de bola. Bom, pessoal, foi isso. Mais um papo aqui do Tech Faz Sentido, dessa vez com o professor Lial. Espero que tenha feito sentido para você aí na sua casa, que você tenha começado a entender, digerir. Claro que aqui é apenas um canal para conhecimento, então vá atrás de mais informação e que isso tenha sido um gatilho, uma faísca para que você possa melhorar a sua vida e saúde financeira. E Valeu. Economizem, né? Vamos deixar aí, economizem. Isso. E um ponto importante, não esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente para quem está no Spotify e ativar o sininho para receber os outros episódios. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, obrigado.